Você já se pegou sonhando com, nossa, e se eu conseguisse tirar um 1000 na redação do Enem? Ou até mesmo um 900 mais? Porque a gente sabe que conseguir uma boa nota na redação pode e vai jogar a sua média lá em cima e te ajudar demais a conquistar a sua aprovação na universidade. E é por isso que nesse vídeo eu vou passar dicas de ouro de redação para vocês, repertório coringa que encaixa em qualquer tema, para todo mundo conseguir garantir um notaço no Enem 2023. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020 eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, então eu venho aqui nesse canal e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas sem mais enrolação, eu vou chegar aqui pro lado, porque eu vou deixar para vocês o print da minha redação do Enem 2020, que foi o Enem, né, que eu fui aprovada. Assim, se vocês quiserem pausar ou inclusive tirar um print para conseguir ler com mais calma depois. Mas dessa forma vocês conseguem ver todas as dicas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, aplicadas na prática da minha redação. E só uma coisa, não vale reparar na minha letra, porque ela já não é assim das mais bonitas normalmente, naturalmente. Quem dirá no Enem que eu tava nervosa, sob pressão e com pouco tempo? Então, assim, espero que vocês consigam entender, mas tira um print e lê depois com calma, porque todas as dicas desse vídeo vão estar aqui. A gente vai começar, então, falando da introdução da redação. E, gente, quando se trata de introdução do Enem, o que me salvava demais era ter meio que um modelo pronto ali na minha cabeça, que se encaixava na maioria dos temas e que eu poderia usar tranquilamente. Por quê? A minha maior dificuldade sempre foi começar a redação. E eu sei que ter um modelo pronto pode parecer meio óbvio, mas ali na hora que você tá fazendo a prova do Enem, você tá sob pressão e com a ansiedade a mil, ter uma forma já engatilhada ali para você começar e que você sabe que não tem erro, ajuda demais. E eu sei também que essa questão de começar a redação não é uma dificuldade só minha, como é de muita gente também. Então já anota aí a maneira que eu começava a minha redação do Enem. E eu sempre iniciava com um repertório sociocultural, então podia ser um filme, uma série, uma música, um livro, qualquer coisa que eu acreditava que se encaixava e que faria sentido para aquele tema de redação que eu ia escrever. Por exemplo, na minha redação do Enem 2020, eu comecei com 13 Reasons Why, que é uma série da Netflix, porque o tema de redação era o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, eu achei que a série super encaixava ali, que tinha a ver com o tema. E aí, eu narrei um acontecimento da série com a personagem principal. E logo depois que eu terminava de colocar esse repertório sociocultural, eu já puxava um gancho. Fora da ficção, tal ato não destoa da realidade brasileira de... Porque eu apresentava uma situação que foi retratada em uma série que tem a ver com aquele tema, depois eu já trazia para a realidade para realmente falar e trazer aquele tema para o cenário brasileiro, que é o que vai interessar ali pra gente. Logo depois do Fora da Ficção, tal ato não destoa da realidade brasileira de, eu encaixava o tema da redação, então no caso do Enem 2020, do estigma associado às doenças mentais. E aí eu já trazia as minhas teses. Eu também tinha esse modelo de tese pronto, que mesmo se eu mudasse alguma coisa nesse começo de introdução, as teses eram sempre apresentadas da mesma forma, porque eu achava que deixava o texto mais organizado, e nisso eu acabava ganhando alguns pontos ali na competência de desenvolvimento do texto, de organização, tudo bonitinho. Então, logo depois eu já colocava, seja pelo o meu desenvolvimento 1, né, que é o meu argumento ali, seja pelo o meu segundo argumento. Dessa forma, eu sempre deixava as teses na ordem. Então, o que eu ia desenvolver primeiro, que era o meu primeiro argumento, e o que eu ia desenvolver depois, como eu disse, para ajudar ali na coerência e na organização do texto. Sintam-se à vontade para usar esse meu modelo de introdução, se for ajudar, é o que importa, mas não precisa ser necessariamente assim, tá, gente? Foi mais para vocês conseguirem ter uma ideia, porque eu acho que na prática fica muito mais fácil de entender. Mas eu, por exemplo, eu pegava alguns modelos prontos que eu ia vendo na internet, se eu não me engano, na minha redação do Enem 2020, tem partes que eu via a Poxa Lulu ensinando, ou então a Débora Aladim, e aí eu pegava algumas partes ali de redação pronta, mas eu ia adaptando, encaixando, até eu encontrar um modelo que funcionasse pra mim, e eu super recomendo que vocês façam isso. Então, vai encaixando algumas coisas prontas, mas também vai desenvolvendo do seu jeito, até você encontrar uma maneira de escrever redação que funcione pra você. Algo que muitas vezes pode acabar passando batido, mas se acontecer, você acaba perdendo muitos pontos na sua redação, é o uso de conectivos. Os conectivos são basicamente aquelas palavras que vão interligar uma frase na outra no seu texto. E, gente, para eu não esquecer de usar conectivos, uma coisa que eu fazia era ter alguns fixos que eu usava em todas as minhas redações. Então, por exemplo, logo quando eu ia começar o meu desenvolvimento 1, eu usava o primordialmente.
Eu gostava de fazer a minha redação naquele modelo causa-consequência, então quase todas que eu fazia eram assim. Então eu usava primordialmente. No meu segundo desenvolvimento, eu usava o por conseguinte, que é basicamente por consequência. E para finalizar, eu sempre usava o portanto ou o para. E, gente, tem uma competência que vai ser usada para corrigir a sua redação, que fala só sobre a coesão do seu texto e o uso de conectivos. Então, realmente, ter uns fixos ali que você vai usar sempre na sua redação já ajuda, mas no meio do texto você também precisa usar outros. E o que eu recomendo para vocês é não usarem os mesmos. Então, às vezes, por exemplo, o portanto, que é um conectivo que a gente costuma usar bastante, a gente acaba colocando ele muitas vezes ali no texto, sendo que tem outros conectivos que dá para mudar. Óbvio que se você acabar repetindo um ou outro, não vai te prejudicar tanto, mas tentem ao máximo usar conectivos diferentes. Então, no caso, tem o outrossim, o outrora, ou até o apesar de, aliás, e assim vai indo. Uma dica que eu tenho para vocês conseguirem aí diversificar o repertório de conectivos de vocês, para ter certeza que você vai conseguir usar na redação. Claro, além de já ter esses 2 ou 3 fixos aí que você sabe que você usa em praticamente toda a redação que você escreve, é fazer uma listinha, pelo menos nesse início, com conectivos que você não conhece que você pode acabar usando. A minha dica é você pegar 5 conectivos de cada tipo. Então, 5 conectivos de conclusão, 5 conectivos de oposição e por assim vai indo. É muito fácil de conseguir essa informação, é só pesquisar aqui na internet que você já acha listas e listas com mais conectivos. E aí você vai lá e escolhe 5 de cada que você achou mais bonito ou então que acha que vai se encaixar mais no seu jeito de escrever. E deixa num papelzinho, porque toda vez que você for escrever redações de treinamento, você vai olhar para aquela lista de conectivos e vai falar, aqui eu vou usar o outrossim, ali eu vou usar o concomitantemente, por exemplo. E dessa forma vocês vão aprendendo esses conectivos e quando você vê, você já não vai estar mais nem precisando do papel, já vai estar sendo automático. Essa daqui eu acho que é a melhor dica que eu poderia passar para vocês. É uma dica de ouro, então já pega alguma coisa para anotar, porque sim, ela salva vidas, que é, sabe aquele momento que você pega um tema de redação, você lê e pensa, meu Deus do céu, eu não sei nada sobre esse tema, como é que eu vou argumentar, o que que eu vou usar de repertório nele para melhorar a minha redação? Eu sei que isso costuma acontecer com frequência, principalmente ali no Enem, como eu disse, quando a gente tá sob pressão, é muito mais difícil de você conseguir pensar num repertório que saia muito da caixinha para usar. E eu conheço 2 repertórios coringa que se encaixam em literalmente 98% dos temas de redação e que podem te salvar dependendo se você não saber muito sobre o tema da redação do Enem 2023. E esses 2 repertórios são o artigo 5º e 6º da nossa Constituição Federal vigente. Sim, gente, eu não sei vocês, mas eu achava muito chique quando eu citava a Constituição na minha redação. Eu achava que trazia um ar de peso ali, de que eu sabia do que eu estava falando, mesmo que talvez não soubesse tanto. Então, realmente, eu usava em praticamente todos, e na minha redação do Enem 2020, eu acabei usando o artigo 5º. Se eu não me engano, eu vou deixar aqui passando para vocês, mas o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer maneira. Então, isso entra em vários temas de desigualdade social e ajuda demais. E o artigo 6º cita uma série de direitos que são garantidos a nós constitucionalmente. Então, gente, se encaixa em tudo quanto é eixo temático que vocês imaginarem. Lazer, meio ambiente, saúde, educação. Pode usar ou o artigo 5º ou o artigo 6º, que vai trazer ali um ar bem legal para sua redação, além de que já é um dos repertórios ali que você precisa usar. E nesse momento você pode estar pensando, meu Deus, Duda, mas eu tenho que decorar esses artigos, como é que eu vou fazer? Minha memória é de Doro, porque a minha é do caso. Mas não, gente, você não precisa decorar exatamente do jeitinho que tá ali, palavra por palavra. O que você precisa saber é citar os artigos. Então, como eu fiz para vocês agora citando no vídeo. Só de saber isso já vai ajudar bastante. E antes da gente ir para nossa proposta de intervenção, né, que é o último tópico que eu quero trabalhar aqui com vocês nesse vídeo, eu só quero dizer que eu tô aqui para tudo que vocês precisarem e vou acompanhar vocês nessa trajetória do Enem 2023. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e ter certeza que não vai perder nada. Vai ter vídeo também depois de como usar a nota do Enem, como usar para entrar numa universidade, então SISU, PROUNI, UniFies, como que eles funcionam. Como eu disse, vou acompanhar vocês em toda essa trajetória e tenho certeza que tem muita aprovação vindo por aí. Eu também tinha um modelo de proposta de intervenção meio que pré-estabelecido ali na minha cabeça, que se encaixava em todos os temas. E, gente, era impressionante que quanto mais redações eu escrevia, mais eu percebia que qualquer problema pode ser solucionado com um projeto de lei entregue à Câmara.
Sim, se você pegar as minhas redações, praticamente todas têm essa proposta de intervenção. Então, eu sempre usava como agentes 2 ministérios. Então, por exemplo, para que o problema seja solucionado, urge que o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, entregue um projeto de lei à Câmara com o intuito de... E assim por diante, porque literalmente tudo pode ser resolvido com um projeto de lei entregue à Câmara. E assim, eu tenho uma convicção comigo de que a maior parte dos problemas pode ser solucionado com a educação. Então, quase sempre o projeto de lei à Câmara era para, por exemplo, fazer uma campanha de conscientização nas escolas, ou então palestras, apostilas, organizar ali eventos para conscientizar as crianças, ou então as pessoas, no geral, sobre aquele problema, porque dessa forma seria mais fácil de solucionar ele. Então, praticamente todas as minhas redações têm essa proposta. Eu usava 2 ministérios, então, se você não conhece os ministérios, é bom conhecer e saber o que cada um faz. E aí eu escolhi 2 ministérios para entregar um projeto de lei à Câmara, de modo a incluir, então, por exemplo, apostilas nas escolas de nível estadual e federal do Brasil, ou coisa do tipo. Sempre ajudava bastante, eu sempre usava esse modelo, porque ele se encaixa em praticamente todos os temas também. E eu sabia que se na hora eu tivesse sem criatividade, ou então eu simplesmente não soubesse resolver aquele problema que a redação estava me propondo, o projeto de lei à Câmara estava aqui na minha cabeça e se eu precisasse, ele era minha válvula de escape. E, gente, eu sei que a redação acaba gerando um medo e uma dificuldade em muitos de vocês, porque a gente sabe que é uma nota que ela pode ajudar muito, como ela também pode derrubar a nossa nota, mas eu garanto que não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente por aí fala, que você tem que ler muito, que você tem que escrever bem para conseguir uma nota boa na redação do Enem. Não é exatamente isso. A verdade é que a redação, ela é treino. Então, quanto mais redações você for escrevendo, mais craque você vai ficando e vai ficando mais fácil também de conseguir escrever outras redações, mesmo que de repente você não conheça muito daquele tema, não domine muito o tema. Então, assim, vai dar certo. Eu tenho certeza que tem muitas notas boas de redação vindo aí e eu acredito demais em vocês. Mas eu vou ficando por aqui. Muito, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Além de ajudar você com o Enem 2023, eu também mostro aqui no canal como que é a vida e a rotina de uma universitária que mora sozinha em outro estado. Por falar em vida, rotina e etc, tá aqui o meu arroba do Instagram, eu tô sempre aparecendo por lá e a gente consegue ter um contato mais direto e interagir bem mais fácil pelo Insta. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!